Jojo é certamente uma franquia que se vende por meio das lutas. Ou seja, o ponto mais alto dessa obra são as batalhas que o Araki escreve, sempre lotadas de bizarrices e soluções sagazes que cativam o público que lê e assiste à obra. Mas há mais nas lutas de Jojo do que apenas poderes esquisitos e jogos mentais. E no vídeo de hoje eu vou explanar os dois principais fatores que fazem as batalhas de Jojo funcionarem tão bem, usando como exemplo para ilustrar o que eu vou dizer, a luta entre a Jolyne e o Lang, ocorrida nos episódios 10 e 11 de Stone Ocean. Vamos lá. A primeira coisa que tem que ser esclarecida logo de cara é que uma boa luta em um mangá shonen tem que ser cuidadosamente escrita. Eu digo isso porque parece haver por aí uma certa noção de que uma coisa é o roteiro de uma obra, que demanda habilidades por parte do autor para ser bem construído, e outra é a qualidade das batalhas que tem no mangá shonen. Frequentemente ouvimos ou lemos por aí alguém dizer que mangá X não é bom porque só tem lutinha, como que dando a entender que não há méritos na escrita de uma luta ou qualquer coisa desse tipo. Dragon Ball é uma obra que sofre muito com esse tipo de crítica, e aliás eu tenho uma longa série de vídeos aqui no canal que explica detalhadamente por que essa noção é errada. Jojo também recebe esse mesmo tipo de comentário, e essa é uma noção que temos que afastar logo de início. Escrever uma boa batalha exige tanta habilidade de roteiro e de escrita quanto fazer uma história com personagens complexos ou com uma trama intrincada. São coisas diferentes, mas de mesmo grau de dificuldade, porque uma boa luta é aquela que desperta certas sensações em quem está lendo ou assistindo a batalha, e não dá para despertar essas sensações ao acaso. Ou o autor consegue colocar todos os elementos necessários de uma forma organizada, ou a luta não vai funcionar. É exatamente isso que difere as grandes lutas que marcaram a época no shonen dos combates genéricos que qualquer obra tem e vem e vão. São diversos os fatores que podem ser usados para fazer uma luta ser marcante dentro de uma obra de ação, e o Araki sabe usar esses elementos de forma variada. Em algumas dessas lutas o ponto forte é um elemento, em outras é outro. Mas na luta que vamos tomar como exemplo no vídeo de hoje, que ocorre nos episódios 10 e 11 de Stone Ocean, dois são os elementos que fazem com que esse seja um dos melhores combates de toda a franquia: o peso emocional e as reviravoltas que ocorrem ao longo da luta. Ambos os elementos estão conectados, como veremos lá na frente. O primeiro desses fatores, o peso emocional, é dado nessa batalha pelo contexto geral no qual a luta ocorre. Esse contexto é o seguinte: nos primeiros episódios de Stone Ocean, nós vemos que o Jotaro, pai da Jolyne, tem seu stand e sua memória roubados pelo vilão da história. A protagonista então, decidida a trazer seu pai de volta à vida, busca recuperar esse stand e essa memória. O disco contendo o stand do Jotaro é rapidamente recuperado, e ela agora está tentando fazer com que esse disco saia da prisão na qual ele está e chegue até a fundação que está tomando conta do corpo de seu pai. É justamente quando ela está prestes a conseguir alcançar seu objetivo que essa luta começa, com o inimigo perseguindo a Jolyne pelos corredores do presídio. Para piorar as coisas, não demora até que esse inimigo consiga roubar o disco de volta, impedindo a Jolyne de ressuscitar seu pai. Ou seja, o peso emocional da luta está no fato de que o Lang é basicamente o último obstáculo que impede a Jolyne de reviver o Jotaro, e é claro, no fato de que ele também consegue atrapalhar o plano da protagonista no exato momento em que ele rouba o disco. Então a batalha significa muito para os personagens envolvidos. A Jolyne precisa derrotar o oponente de todo jeito, ou então seu pai não poderá voltar à vida. Todo esse contexto passa a ideia para o leitor ou espectador da obra de que esse é um combate de vida ou morte. Como nós já estamos investidos na história, ou seja, como nós já estamos torcendo para que a Jolyne consiga trazer o Jotaro de volta, nós já começamos a nos importar com a luta antes mesmo de ela começar propriamente. Nós já temos uma conexão emocional com o que está acontecendo ali, e isso é determinante para que a história possa funcionar como deve. Adentrando agora no segundo elemento que faz Jojo ser um sucesso, nós sabemos que as batalhas da franquia são repletas de reviravoltas, e isso também é um grande mérito da escrita do Araki. Para falarmos de forma mais específica, vamos ver como esse elemento foi usado na luta contra o Lang. Como eu disse, a luta começa com o inimigo perseguindo a Jolyne pelo presídio, no momento em que ela está prestes a entregar o disco contendo a alma de seu pai àqueles que estão cuidando do corpo dele. No meio da perseguição, o Lang cospe na Jolyne, o que inicialmente parece não ter qualquer importância.
Ocorre que não demora para descobrirmos que esse cuspe foi o fator que ativou o poder do Leng, que basicamente é o de fazer com que aquele que é atingido por seu cuspe passe a não estar mais sujeito à força da gravidade, o que também ocorre com tudo que essa pessoa que foi atingida tocar. Com isso, a Jolene passa a flutuar no ar, o que facilita com que Leng roube dela o disco contendo o stand do Jotaro. Após isso, ele tenta fugir, mas é confrontado pelo parceiro da Jolene, Weather Report. Depois de uma breve luta contra o Weather, Leng consegue escapar, mas os heróis vão atrás dele, chegando até a área da fábrica. Aí é onde a batalha propriamente dita se inicia. A situação fica crítica para os protagonistas quando a Jolene percebe que não só os objetos que ela toca deixam de estar sujeitos à ação da gravidade, como o próprio ar ao redor dela também sofre com esse efeito. Basicamente, isso faria com que o sangue dela e do Weather evaporasse em poucos segundos, levando à morte instantânea. Para impedir que isso ocorra, o Weather usa seu próprio stand para criar trajes que permitiriam tanto a ele quanto a Jolene respirar por alguns minutos. Não chegava a ser uma solução definitiva, mas ganhava algum tempo para eles. Então a tensão da batalha já começa aí. Eles tinham pouco tempo para resolver a situação. Aqui começa a sequência de reviravoltas que são tão típicas de Jojo. Os heróis percebem que a habilidade de Leng tem um certo alcance, já que alguns objetos que estão mais distantes da Jolene ainda estão sofrendo a ação da gravidade. Dessa forma, o plano passa a ser fazer com que o Weather chegasse até essa área na qual o poder do inimigo não surtia efeito e tentar combatê-lo a partir dali. Ocorre que o Leng percebe o plano e começa a atirar no Weather para impedi-lo de sair do alcance do seu stand. A Jolene então age para proteger seu amigo, mas isso também estava dentro do plano de Leng, que rebate os tiros em direção a um barril de óleo que estava ali perto, fazendo com que esse exploda e atinja o Weather, que por não estar sujeito à ação da gravidade, começa a flutuar novamente para dentro da área de atuação do stand do Leng. Ou seja, ele estava indo rumo a uma direção para sair do alcance do stand do inimigo. Na hora que ele sofre o impacto desse barril, ele começa a flutuar na direção oposta, voltando para dentro da área de atuação. Com isso, o tempo no qual os heróis ainda teriam a proteção do traje acabaria, porque eram poucos minutos, né? Então esses minutos já estavam passando, e eles morreriam no momento em que o sangue de seus corpos evaporasse. Pensando rápido dentro dessa situação, a Jolene tenta usar o próprio corpo para bater de novo no Weather e colocá-lo novamente na rota da direção que o tiraria do alcance do inimigo. Então ele estava indo para fora, o barril bateu nele, ele começou a vir para dentro e a Jolene tentou bater nele de novo para que ele voltasse a ir para fora. Para impedi-la, Leng atira nela e usa o corpo de 2 ratos que ele encontrou ali no ambiente para tirar a visão da Jolene por alguns segundos, o que seria suficiente para que finalmente ela pudesse ser destruída pelo efeito do seu stand. Depois de fazer isso, Leng foge, né? Ele já está certo de sua vitória e ele começa a fugir. Nesse processo de fugir, ele percebe que a Jolene conseguiu usar o stand dela para prender o dele, o que aconteceu justamente na hora em que ele atirou pela última vez. Quando ele atirou contra ela, ela conseguiu rebater os tiros e prender o stand dela no dele. Dessa forma, a Jolene puxou o inimigo para dentro do próprio efeito do stand, fazendo com que o sangue dele começasse a evaporar. Para Leng, a situação era ainda pior, porque ele não tinha nenhum traje de proteção, ao contrário da Jolene e do Weather, que poderiam resistir por tempo suficiente até que ele fosse morto pela sua própria habilidade e, portanto, o stand parasse de surtir efeito. Quando tudo já parecia resolvido em favor dos heróis, eis que Leng usa ainda mais uma cartada. Ele consegue desesperadamente pegar um desinfetante e um dióxido de manganês que estavam ali na fábrica, e combinando esses elementos ele cria oxigênio puro, destruindo assim o traje de proteção da Jolene, né, que era formado só de atmosfera condensada. Então quando ele jogou ar, ele dissipou esse traje. Como a Jolene estava muito mais ferida do que o Leng, resultado da batalha, o sangue dela evaporaria muito mais rápido, fazendo com que ela morresse antes e ele saísse vencedor da batalha. Num movimento desesperado, Weather então entrega o seu próprio traje a Jolene, colocando a si mesmo em risco e frustrando os planos de Leng. Esse então se vê obrigado a desativar o seu próprio stand, como última cartada, né? De maneira a conseguir escapar, mas ele não consegue mais, nem isso adianta mais. A corrente de ar que é gerada depois que ele desativa o stand e o ar volta ao normal, né? Então é gerada uma corrente de ar. Essa corrente faz com que a Jolene seja aproximada do Leng, colocando-o dentro do alcance dos ataques dela. Com isso, ela desfere uma sequência de socos no inimigo e o derrota de uma vez por todas.
Percebam então a dinâmica da batalha. A todo instante, um dos lados bolava um plano para se colocar em vantagem na luta, o que fazia com que o controle do combate passasse constantemente de um personagem para o outro. Às vezes o Leng estava em vantagem, às vezes os heróis. Essa alternância faz com que a tensão da luta esteja sempre alta, porque o tempo inteiro existe a possibilidade de que os protagonistas sejam derrotados. Tudo fica ainda mais dramático porque nós sabemos que o tempo que a Jolyne e o Edward têm para resolver a luta é pouco, justamente por conta dos efeitos dos poderes de Leng. Então tudo tem que ser feito rapidamente, mas o inimigo frequentemente frustra os planos dos heróis com novos ataques e surpresas. Então a tensão vai cada vez mais crescendo, tornando o combate eletrizante. Sempre que parece que finalmente o Leng será derrotado, ele aparece com uma nova solução para dificultar a vida dos protagonistas, o que causa apreensão no leitor. E é aí que os dois fatores que explicamos se somam. A tensão fica ainda maior porque nós estamos investidos na luta desde o início, como foi falado lá atrás. Justamente porque nós estamos torcendo para Jolyne reviver seu pai, nós ficamos ainda mais tensos a cada movimento que o Leng faz para prejudicá-la. Então perceba como os diversos elementos de escrita são colocados de forma hábil para fazer com que a luta tenha peso e impacto na mente de quem está lendo. Então fica claro assim que o Araki, longe de ser um mau escritor, como dizem por aí, o Araki esquece de tudo, o Araki não tá nem aí pra nada, ele escreve o roteiro na base do dane-se e tal. Na verdade, ele é um autor muito consciente do que está fazendo e dos elementos que ele precisa somar para fazer com que o leitor se sinta engajado nas lutas de sua obra, que são, como eu disse lá no início, o carro-chefe de Jojo. Primeiro, ele faz com que a batalha tenha grande importância para os personagens e consequentemente para o leitor. Depois ele escreve uma luta épica contra um inimigo perigoso que parece estar sempre um passo à frente dos heróis e no qual a tensão é crescente. Assim o leitor fica numa sensação de tensão cada vez maior, o que por sua vez torna o sentimento de alívio muito maior quando a Jolyne finalmente consegue vencer a batalha. Essa montanha russa de emoções é o que faz Jojo ser Jojo e isso demanda muita habilidade do escritor. Com isso nós encerramos hoje a nossa análise acerca dessa batalha, de Jolyne versus Leng e uma análise geral de Jojo, porque várias lutas de Jojo têm essa dinâmica e eu espero ter conseguido mostrar que exige-se muito mais habilidade para escrever Jojo do que as pessoas estão dispostas a admitir no primeiro momento. Por enquanto é isso, se gostou dá o like, se inscreve, muito obrigado pela audiência e até a próxima.